Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Jonas. Oro para que o Senhor fale aos vossos corações através dessa palavra. Gostaria que, na medida que os irmãos encontrassem, fossem se colocando em pé, para dessa forma, juntos reverenciarmos a palavra do nosso Senhor, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Jonas, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Assim está escrito: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de estarmos em tua presença, sobretudo podermos sentir o mover da tua presença em nós. Nessa hora, rogamos a tua graça, a tua unção sobre a palavra que será ministrada, sobre a palavra que será ouvida e recebida pela tua igreja. Que ela alcance o propósito determinado, que venha ser uma palavra de conforto, de consolo, de exortação, de edificação para o crescimento do teu reino, para a expansão dos valores, dos princípios que regem o teu reino. Essa é a nossa oração, te rendendo graça, na certeza que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, alguns psicanalistas, homens que se detêm a estudar, a decifrar, desvendar os comportamentos humanos, eles recorrem ao livro de Jonas como um arquétipo de uma tese desenvolvida, criada por um psicólogo chamado Abraham Maslow. E esse psicólogo define o comportamento de Jonas com as seguintes palavras: o complexo de Jonas. E ele tenta explicar que algumas pessoas ela tem reações diferentes diante de determinadas situações. E essas reações diferentes os impulsiona a serem indiferentes. Ou seja, diante de situações que deveria despertar um sentimento altruísta, de otimismo, essas pessoas demonstram uma tendência pessimista. Aonde elas deviam se alegrar, elas se entristecem. Aonde deviam comemorar, elas lamentam. Aonde devia ter coragem, elas têm medo. São reações diferentes de pessoas que recorrem ao estado indiferente de ser. E o interessante é que a grande diferença que existe entre um otimista e um pessimista é que o otimista sempre vê oportunidades diante das dificuldades e diante dos problemas. Mas o pessimista sempre vê problemas e dificuldades diante das oportunidades. Pergunte para o seu irmão agora: você é pessimista ou otimista? Interage um pouco com ele. Veja essa taça que está aqui no púlpito. Eu pergunto a você, ela está quase cheia ou quase vazia?
Quase cheia ou quase vazia? Se você disse ela está quase vazia, você é pessimista. Se você disse ela está quase cheia, olha, você é otimista. Bem, Jonas é um indivíduo pessimista. Ele é escolhido por Deus. Ele é comissionado, arregimentado por Deus. Tinha tudo para demonstrar imensa satisfação, se sentir lisonjeado, mas ao contrário, um certo complexo invade o seu ser. E ele demonstra um comportamento diferente e indiferente diante do chamado do Senhor. A palavra veio ao encontro dele, quão difícil é ouvir, sempre foi a voz do Senhor. A Bíblia diz que em determinadas eras, em determinadas regiões, ela faz essa ênfase, e era difícil ouvir a palavra do Senhor. Era um privilégio, ainda é um privilégio ouvir a voz do Senhor. E quando a gente fala de ouvir a voz do Senhor, nós estamos nos referindo ao sentido audível, audivelmente falando. Se ouvir Deus, não é Deus falou meu coração, não. Deus falou de fato. Eu consegui ouvir. É uma percepção auditiva que vai além, né, de um sentido comum. Que ela chega a transcender uma realidade e uma dimensão que vai muito além da nossa compreensão, ao ponto de não gerar dúvida alguma. Veio a voz do Senhor a Jonas, não sei onde Jonas se encontrava, mas a voz do Senhor foi ao seu encontro. E essa voz diz: dispõe-te. O sentido da palavra dispõe-te é desperta-te, posiciona-se. Foi ao encontro de Jonas dizendo: olha, desperta-te. E uma grande missão foi-lhe confiada. Vai à cidade de Nínive como meu embaixador, arauto, atalaia, como meu representante, sobre a minha autoridade. No entanto, a Bíblia segue dizendo que Jonas se dispôs. E o texto é muito enfático quando ele diz: se dispôs para fugir da presença do Senhor. Interessante que a mesma força que ele usa, a mesma força que a gente usa para obedecer, é a mesma que nós usamos para desobedecer. O mesmo esforço que a gente usa para crer, é o mesmo esforço que a gente usa para duvidar. Tudo é uma questão de escolha. E como dizia o poeta venezuelano Pablo Neruda, você é livre para fazer suas escolhas. No entanto, não se esqueça, sempre será escravo das consequências. E assim é na vida de Jonas. Deus manda ele a Nínive, uma região que está no nordeste de Israel. Mas ele desce a Jope. E ao descer a Jope, uma cidade marítima, que tinha vários portos marítimos, ele decide no seu coração pegar uma embarcação que vai a Tarsis. E Tarsis está no sul da Espanha, na Península Ibérica. Gente, eu não sei se você está se situando no tempo e no espaço, mas ele pega justamente o rumo contrário, o trajeto oposto. Deus vai para o norte, ele vai para o sul, vai para o leste, ele vai para o oeste. E ele é capaz de atravessar o mar Mediterrâneo. E, segundo alguns estudiosos, essa viagem, ela levava em torno de semanas, 3 a 4 semanas. Tudo para fugir da presença de Deus. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Olha, a grande maioria conhece a história de Jonas. Mas permita-me falar hoje sobre o complexo de Jonas. Porque quem sabe haja alguém aqui em nosso meio que tenha vivido esse complexo de Jonas. Que assim como Jonas é hebreu, assim como Jonas professa a fé em um só Deus, assim como Jonas tem intimidade com o Senhor,
Certamente virtudes e valores havia nesse homem para ser escolhido por Deus, porque Deus não escolhe ninguém aleatoriamente. Mas ao mesmo tempo, diante de um chamado específico, ele recusa. Diante de um chamado específico, ele prefere fugir. E quem sabe hoje aqui tem irmãos que têm o seu nome escrito no hall de membros da Igreja Batista Evangelizadora, já se batizaram, participa de ministério, mas reconhece no mais íntimo do seu ser que tem um chamado específico sobre a sua vida, mas vive no complexo de Jonas. Vive fugindo, vive se escondendo, pensando que vai se escapar dos olhos daquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que vai ao nosso encontro e não importa quão distante nós estejamos. Se há um chamado específico em sua vida, eu venho te dizer, se renda, se entregue, dói menos, aceita, que dói menos. É isso que Cristo se revela a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, para o seu próprio bem, se entregue logo. E quem conhece bem a história de Jonas sabe que ele desceu a Jope, depois ele pegou um navio. De repente, no meio da navegação, uma grande tempestade acomete-os, invade, ao ponto de chegar a ameaçar um naufrágio. Os marinheiros, desesperados, pegam suas bagagens, suas mercadorias, jogam no mar, começam a fazer preces, oferendas, cultos aos seus deuses e divindades, começam a invocar tudo que é conhecido como Deus. E onde é que Jonas se encontra nessa hora? No porão. E a Bíblia diz em profundo sono. Dá para imaginar. Não sei como ele conseguiu, porque nossa lua de mel, eu e minha esposa, nós fomos para o Morro de São Paulo, um arquipélago aqui no nosso litoral baiano, bem próximo de Salvador, bem próximo de Valência. A gente pegou o tal do catamarã. Meu Deus do céu, quase que não havia lua de mel, era lua de fel, né? E eu não entendia nada. Quando sentei naquele lugar, já vem com um draminho, com um saquinho. Vanessa, para que isso? Ela, coisa boa não vem. Depois na viagem começa todo mundo a vomitar. O desespero era tão grande, a agonia era tão grande, que agora eu me recordei. O que foi que a gente fez quando estava aquela agonia? Lembra? O que foi que a gente fez? A gente dormiu. Não sei se ela lembra, eu sei que eu botei minha cabeça no ombro dela e comecei a dormir. O desespero era tão grande que eu fui dormir. Sei que quando a gente retornou no ferryboat. Não, catamarã nunca mais. Uma semana depois, a gente soube que o catamarã virou. Um senhor morreu, não foi, Vanessa? Um senhor chegou até a morrer. Catamarã nunca mais. Mas é uma agonia terrível, gente. E agora me recordei, tinha esquecido que acabei dormindo naquela viagem. Vanessa dormiu, Vanessa? Vomitou, não foi? E eu estava lá, olha que companheiro bom. Dormindo. Mas volta ao assunto. E de repente o capitão percebeu que algo diferente, porque ele estava acostumado a enfrentar a tempestade, mas aquela tempestade não é comum, e ele sabe que trata-se da fúria de um Deus. E se é uma fúria de um Deus, é porque alguém está desobedecendo a esse Deus. Ele vai ao porão, encontra Jonas e diz: que ocupação é a tua? E essa expressão, ela mexe muito comigo. Que ocupação é a tua? Desperta-te, clama ao teu Deus para ver se algo acontece. Quem és tu? Qual é a tua cátedra? Da onde tu vem? Eu sou hebreu, sirvo a Deus, a único Deus. E ele recorre à sorte, a sorte cai sobre Jonas.
E os marinheiros perguntam a Jonas: o que devemos fazer contigo? E ele disse: jogue-me ao mar. Joguem-me ao mar, porque a tempestade cessará. Gente, olha bem para mim. Sabe o que é que Jonas pede? Jonas pede para morrer. Não seria mais simples dizer: me traz de volta a Jope, me leva de volta a Jope? Mas ele lança-me no mar. Ele prefere morrer do que fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Aqueles homens que tinham jogado suas mercadorias, suas bagagens, suas cargas fora, eles estavam dispostos a tudo para aplacar a ira daquele Deus, do nosso Deus. Mas Jonas disse: me lance ao mar. Eles não querem lançar Jonas ao mar. E eles cultuam o Deus de Israel e logo em seguida jogam Jonas forçado, obrigado pelas circunstâncias, porque o mar tempestuoso, a fúria das ondas, os ventos contrários, não tinha outra opção, não havia outra alternativa, e assim fazem. Imediatamente a tempestade se transforma em bonança, e Jonas vai descendo as profundezas do mar, até que de repente Deus providencia um peixe grande. Esse peixe é chamado cachalote, não é uma baleia. Ele tem 18 metros de comprimento, carrega seus bebês na boca. E hoje é comprovado cientificamente que o homem pode viver, sim, até mais de 3 dias no ventre desse peixe. Existem até casos registrados na história de que esse fenômeno aconteceu. Só que o interessante é que esse peixe grande, cachalote, não existe naquela região do mar Mediterrâneo. Porque é como se fosse, né, fechado entre o norte da África, entre o leste da Ásia e o sul da Europa. Não há como ter. O interessante é que esse peixe só existe no Oceano Pacífico. E aqui acontece um milagre, porque Deus dá uma ordem a esse peixe que sai do Oceano Pacífico para ir para o mar Mediterrâneo cumprir a sua missão. E o interessante nisso é que até os animais ouvem a voz do Senhor e mudam seu habitat natural, mudam suas regiões específicas para atender o chamado de Deus. Enquanto o homem irredutível, tinhoso, de dura cerviz, e Deus providencia aquele peixe que engole Jonas, que passa 3 dias, 3 noites, até o ponto que Deus fala ao peixe, depois de uma oração de Jonas, e esse peixe vomita novamente em Jope, e em Jope ele começa agora a sua trajetória para Nínive. E em Nínive, que é a capital da Síria, uma cidade cuja população é 120 mil habitantes, igual a Paulo Afonso, todas aquelas pessoas estavam condenadas. O rei, ao ouvir a história de Jonas, a pregação de Jonas, sabendo que Deus estava revoltado com o mau comportamento daquela geração, daquela nação, o rei faz um decreto para que todos estejam jejuando, os homens, mulheres, ancião, criança, até os animais se vestiram de pano de saco de cinza, se humilharam, e Jonas simplesmente sobe em um monte distante e fica aguardando a ruína, a desgraça, o juízo divino. E passa-se o tempo, ele percebe que nada acontece, e ele reage novamente com sua síndrome da complexidade. Ele fica revoltado porque Deus não cumpriu a palavra através dele. Ao invés de ficar feliz que aquele povo se converteu e não mais 120 mil pessoas iriam morrer, mas ele fica indignado, estarrecido, consternado. E ele diz: Senhor, eu falei, não se cumpriu, eu disse, não aconteceu. Ele era um nacionalista, um indivíduo cuja religião ficou tão intrinsecamente inerente ao seu ser que ele já não tinha mais compaixão e misericórdia. É como os religiosos do tempo de Jesus.
acreditava que a salvação é dos judeus e os gentios não têm direito à graça, à misericórdia, à compaixão, à piedade, a nenhum tipo de clemência. E assim nós agimos como Jonas, diante dos nossos erros, misericórdia, diante dos erros alheios, juízo. Tu és o justo juiz. E Deus, na sua didática extraordinária, pedagogia divina, Ele faz com que uma planta venha nascer, e essa planta cresce, faz sombra para Jonas, que encontra nessa planta conforto. Mas na manhã seguinte, Jonas acorda, e ao acordar percebe que aquela planta já não mais existia, simplesmente secou. E ele chora. Não somente chora, como ele pede a morte, demonstrando a comiseração por uma planta, demonstrando compaixão e sentimento por uma planta. E aí vem Deus ao seu encontro e diz: Jonas, tens tu misericórdia dessa planta que não criaste, não semeaste, não regaste, não podaste, não cuidaste? E não teria eu, o Senhor, misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem discernir sua mão esquerda e sua mão direita? Aí eu acredito que Jonas se converteu. A Bíblia encerra. Bom, eu precisei contar essa história para relembrar vocês, ou então para esclarecer aqueles que não conheciam a vida de Jonas, para entendermos o complexo de Jonas. E que complexo é esse, pastor, de Jonas? É que o preço da desobediência, irmão, é maior do que o da obediência. É verdade que obedecer a gente paga um preço, mas por desobedecer a gente paga um preço bem maior. E agora eu gostaria de chamar a tua atenção, que a desobediência de Jonas, diante da sua síndrome, diante da sua complexidade, diante do seu complexo, ela gera 3 males terríveis. Primeiro, um mal pessoal. A vida de Jonas, a partir do momento que ele decidiu desobedecer, acompanha comigo se você tem um texto bíblico. No versículo 3 vai dizer: tendo descido a Jope. Olha a vida de uma pessoa que desobedece a Deus, é uma vida de desobediência, de decadência. Acompanha comigo, acompanha o raciocínio por gentileza. Era para subir para Nínive, ele desceu para Jope. Depois ainda no versículo 3,
e desceu para a embarcação, embarcou nele, desceu para o barco. No versículo 5, no meio do versículo vai dizer, Jonas, porém, havia descido ao porão, 3 vezes dizendo que Jonas desceu. Ele nunca subia, ele só descia. Depois, ainda no versículo 5, e se deitou e dormia profundamente. 4º lugar, ele desceu ao sono profundo. Depois, ainda existe no versículo 15 uma certa menção, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Dessa vez ele desceu nas profundezas das águas. Depois ainda existe o 6ª observação a ser feita, no versículo 17, na parte terminal, diz, versículo 17 todo, deparou o Senhor a um grande peixe para que tragasse a Jona, e esteve Jona 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele agora desce para o ventre do peixe. Sétima, versículo 6 do capítulo 2, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Na Septuaginta, uma das melhores traduções que existe, a versão escolhida nos leva a entender que Jonas morreu, e é um caso de ressurreição. Mas a observação a ser feita aqui é que mostra 7 passos de decadência de Jonas. A Bíblia já não diz que ele subia, ele só descia, só descia, só descia, só descia. E assim acontece com aquele que vive em desobediência com Deus. É uma vida de decadência moral, é uma vida de decadência espiritual, é uma vida de decadência ministerial. A gente não vê a pessoa crescendo, a gente não vê a pessoa evoluindo, a gente não vê a pessoa progredindo, a gente não vê a pessoa subindo em nada, mas descendo, ao ponto de dizer, desci até os fundamentos. E aí é interessante quando ele diz, fizeste subir da sepultura minha alma. Diante de tanta decadência, só existe um que pode nos fazer subir, é o Senhor. Ele é quem nos eleva, Ele é quem nos levanta. Quando todos pensam que é o nosso fim, quando todos pensam que a nossa história acabou, o Senhor intervém em nosso meio. Sabe, querido, eu quero chamar a tua atenção para a desobediência. A desobediência atrai males pessoais. Que não aconteça em você o que aconteceu com Jonas, fugindo do Senhor, ao ponto de ser essa a sua história. Desceu, ao ponto de não ter mais força para se libertar das drogas a quem você tanto desceu, aos níveis mais imundos do submundo, da droga, da prostituição, dos prazeres, da promiscuidade, da imoralidade, da perversão, da injustiça, da desonestidade. E a pessoa vai descendo, é como disse um dia o pastor Eloy, pai da nossa irmã Gisele, se a moça que ela é atraída pelo sabor do mel, ela fica encantada, ao ponto que ela se lambuza, mas há um momento que ela quer se libertar e não consegue mais, porque ela foi completamente envolvida. E assim é a vida de um homem que desobedece a Deus. Os irmãos estão entendendo? Não queira esse mal para a sua vida, meu irmão. Agora, ainda diante da síndrome do complexo de Jonas, o segundo tipo de mal, trata-se dos males que acometem na vida daqueles que estão ao teu redor. Pode ser no local do teu trabalho, pode ser no lar, entre a sua família. As pessoas que estão ao seu redor estão sofrendo por causa da sua desobediência. Eu pergunto a vocês, qual era o pecado do capitão do navio? Qual era o pecado daqueles marinheiros? Não, nenhum, pelo menos não é mencionado nenhum pecado.
Na realidade, eles não têm culpa alguma. Mas Jonas simplesmente embarcou naquela navegação e trouxe prejuízo para todos que estavam ao seu redor. Se você for ver, irmãos, preste atenção aqui comigo no versículo 4. Diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado dormia. As pessoas que estão ao teu redor estão sofrendo, estão padecendo diante da sua desobediência, e você dormindo, agindo de uma forma tão indiferente, ignorando a realidade, agindo como se tivesse despercebido, como alguém despercebido. Será que você não consegue entender que a sua desobediência traz maldição sobre a vida daqueles que estão ao seu redor? Aí eu pergunto: até quando seus filhos vão sofrer? Até quando seus pais vão sofrer? Até quando seus cônjuges vão sofrer? E se você for ver, Jonas vê a idolatria, não se importa. Jonas vê o prejuízo financeiro, material, jogando as cargas, mercadorias, bagagem, tudo fora, e não está nem aí. Gente, é sério o que nós estamos falando aqui. Eu conheço diversas situações que podem ser aplicadas aqui. Mas aqui em Paulo Afonso tinha uma casa de loteria, de jogos de sorteios, né? Essas casas de jogos de sorte. Olha, as irmãs estão lembrando da história. Bem, quem não conhece essa história. E tinha uma irmã nossa, né? Irmã nossa que, graças a Deus, está firme no Evangelho, trabalhando lá. Eu disse: mulher, Deus não te quer ir. Santa, sai daí. Sai daí. Ela não saiu. Vocês lembram o nome dessa empresa? Qual era? Sei que era famosa, né? Tinha carro de som, sorteava carro, moto. Ela não saiu. Hã? Era? Ilha da Sorte. De repente eu vi a notícia que eu jamais imaginava. A Ilha da Sorte quebrou. Culpa sua. Culpa sua. Quebrou. Enquanto ela estava lá. Ela só não ia sair, só saiu porque foi demitida. E só foi demitida porque quebrou. Profissional eficiente, quebrou. Deus quebrou mesmo. Gente, é assim que Deus faz. Quando a gente está no lugar que não agrada a Deus, quando a gente está distante do centro da vontade de Deus, o juízo de Deus vem. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a sofrer aquilo que é culpa nossa. A história de Jonas nos mostra que os males também alcançaram uma família. Agora olha bem para mim. Em primeiro lugar, os males pessoais. Agora os males, né, de certa forma, coletivo, ao ponto de atender uma família, atender um grupo, atender determinados tipos de pessoas. Mas o pior de tudo é que a nossa desobediência, ela pode fazer com que uma nação venha perecer, que um povo venha ser destruído. Quão forte é essa palavra, né? Se Jonas não tivesse se convencido a fazer a missão que Deus lhe comissionou, Nínive seria destruída assim como Sodoma e Gomorra. Olha que coisa. Olha que coisa tão forte. E eu fico imaginando a história do cristianismo. Muitas nações não pereceram, não foram destruídas, porque homens de Deus se dispuseram, ouviram a voz do Senhor que diz: dispõe-te e se dispuser a fazer a vontade do Senhor, a atender o chamado, a cumprir a missão que o Senhor lhes confiou. Uma nação. Agora, o mal não atinge somente uma pessoa, não atinge somente um grupo, mas é capaz de atingir toda uma nação. Parece até brincadeira, mas como Deus pode simplesmente punir 120 mil homens por causa da negligência e displicência de um só? Era isso que Deus ia fazer. Para Deus não existe surpresas, não existe acidentes nem incidentes, estava tudo no seu plano.
ao levantar Jonas para ir a Nínive, ele sabia qual seria a reação do seu povo. Ele só não ia permitir que a glória fosse atribuída a um outro Deus, porque ele não divide a sua glória por ninguém. Então ele precisava de um representante. Mas Jonas não queria incomodar, atrapalhar ninguém. E não é assim que a gente pensa. Ser chato, né? Ser antipático. Não é assim que a gente pensa e esquece que nós estamos fazendo um favor ao falar de Deus para as pessoas. É a maior demonstração de amor que existe, é você falar de Jesus para alguém, é você falar da graça, do perdão, da misericórdia para alguém. Por mais que essa pessoa se sinta desconfortável, incomodada, mas é a maior prova de amor. Se você está aqui é porque alguém falou de Jesus para você, e nós devemos transferir e repassar aquilo que ouvimos da parte de Deus, para que não somente a nossa vida seja transformada, mas todos que estão ao nosso redor venham a ser transformados. O preço da desobediência é muito alto. E Jonas tornou-se na história como um arquétipo daquilo que psicanalistas e psicólogos chamam de o complexo de Jonas. A síndrome de fugir, a síndrome de se esconder, a síndrome de reagir diferente, sendo indiferente diante do chamado de Deus. Sabe qual a grande verdade aqui, irmãos? E assim me senti movido para pregar essa palavra hoje. É que todos aqui têm um chamado de Deus. Não há dúvida alguma sobre isso. Você pode não conhecer, pode não querer conhecer, pode até conhecer, mas pode não desejar assumir. Mas eu venho hoje chamar a tua atenção. O preço da desobediência é maior do que o da obediência. E de repente você está traindo males sobre sua vida, sobre sua família e sobre toda a sua nação, por não estar atendendo o chamado de Deus. Deus te chamou para ser profeta, não simplesmente para passar pela história, mas mudar a história da qual você vive. Talvez você possa dizer: mas eu sou tão insignificante. Talvez você possa pensar: eu sou tão incapaz, sou tão limitado. Deus lhe chamou. E como diz aquele adágio que a gente sempre cita, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que por Ele são escolhidos. Então confie em Deus, que assim como Jonas, a Bíblia nos fala que Moisés apresentou 6 desculpas para não servir a Deus. Na 7ª, Deus olhou para Moisés, eu fico assim imaginando, diz: ou você vai, ou eu lhe mato. Moisés disse: agora eu sim. Eu vou. Olha o texto do chamado de Moisés: ou você vai, ou eu lhe mato. Será que você não compreendeu que há um propósito específico para cada vida, para cada criatura? E um homem que vive sem propósito é como um barco sem vela, sem destino, sem direção. Então procura hoje saber de Deus e em Deus qual é o seu chamado, para que você venha viver o seu chamado, meu amado, para que você venha mudar vidas, venha mudar história. Procura saber qual é o teu chamado, porque na obra de Deus quem não se envolve não se desenvolve, vive atrofiado na letárgica inércia que torna o indivíduo no anonimato. E Deus não nos chamou para um anonimato. Saia da plateia, entre no palco, seja o protagonista da sua própria história. Para de se vitimizar, colocando a culpa nas circunstâncias ou nas situações.
Assuma a sua responsabilidade diante de Deus, na certeza que Ele lhe escolheu. Como dizia Moody, que se tornou um dos maiores evangelistas do mundo, um homem completamente desprovido de talentos, que chamava atenção ou que surpreendia as multidões, se tornou um dos maiores pregadores ao ar livre. Em certas ocasiões ele disse: eu sou um homem de um talento só, mas eu decidi não esconder nem enterrar o meu talento. Coisa linda. E Deus é especialista, expert nisso. É assim que Deus faz. Para confundir aqueles que pensam que são, Ele usa justamente aqueles que não são. Usa os fracos para contrariar aqueles que acham que são fortes. Usa os loucos para contrariar aqueles que acham que são sábios. É assim que Deus age. E é surpreendente essa forma de Deus agir, confiando tesouros em vasos de barro, para que a glória, o louvor, a honra e a majestade seja sempre dele. Sempre dele. Vaso de barro, 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 vaso de barro e vaso de barro. Nosso valor não está naquilo que somos, mas naquilo que possuímos. O Espírito de Deus, que habita em nós, que vive em nós, que reina em nós, e que nos leva além dos nossos próprios limites, que nos leva além das nossas próprias condições, das nossas próprias capacidades. Não tenha a síndrome de Jonas. Não viva no complexo de Jonas. Se você ouviu a voz do Senhor, eu vou te dizer algo. Não adianta fugir. Não adianta se esconder. Já disse algumas vezes, e aqui eu quero resumir essa história, que disseram para um pastor que estava trabalhando no Amazonas. Na realidade ele é um missionário dos Estados Unidos, trabalhando no Amazonas. Disse: por que você não deixa o ministério? Por que você não deixa o chamado? Por que você não desiste de tudo isso? Ele, Senhor, olha com aquele olhar de serenidade e diz: ah, meu querido, se eu pudesse, eu não queria, e se eu quisesse, eu não poderia. Com aquele olhar de serenidade, ele resume tudo nessa máxima. E quer saber? É essa máxima que rege a minha vida. É a certeza que somos movidos por uma força maior. Somos movidos por uma força maior, que nos faz levantar a cada manhã e acreditar que Deus está conosco até a consumação dos séculos. Se eu quisesse, eu não poderia. E se eu pudesse, eu não queria. É lindo demais isso, né? Essa equação aqui deixa os arminianos e os calvinistas malucos. Como entender isso aí? Tem como entender? Os alunos começaram a rir porque ontem a gente passou a aula toda falando sobre isso. Deixa maluco. Deixa maluco ao ponto de que Pedro, diante do Senhor, o Senhor que simplesmente confrontou com palavras duras, firmes, disse: se vocês também querem me abandonar, assim como fazem esses tais, façam. É agora a hora. E é interessante a convicção de um homem de Deus, que ele não é movido por críticas ou elogios, ele não é movido por promessas ou ameaças. Um grande desfalque ocorreu, muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus porque ele já não estava mais multiplicando pães, nem peixes. O que ele estava agora dizendo: eu sou o pão da vida,
Eu sou o pão que sacia, que alimenta, que supre a vossa carência, a vossa fome. Eu sou o pão, sem mim vocês vão viver faminto. As pessoas acharam duro aquele discurso, começaram a se dispersarem ao ponto de não mais compactuar. Agora um bando de revoltados. E eu fico imaginando que a maioria dos pastores, eu não tenho dúvida do que eu estou falando, irmãos. A maioria dos pastores ficariam logo apreensivos. E dizer, opa, vem cá, vamos conversar direito. Ia lá massagear o ego. Até mesmo porque é um grande desfalque. E aí multidões, Jesus era seguido por milhares e milhares de pessoas. Jesus fica somente com os apóstolos. Ele olha para os apóstolos e diz, e vocês? E vocês? E quanto a vocês? Podem ir também. E aí Pedro, de uma forma espontânea, ele disse, Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? Você consegue se ver em outro lugar? Além do centro da vontade de Deus? Você consegue se ver adorando a outro ser? A não ser o Criador dos céus e da terra? Onde os marinheiros reconheceram e adoraram ao Deus de Nínive. Gente, olha bem para mim. Os marinheiros adoraram ao Deus de Nínive, ao Deus de Jonas. Os nínivitas adoraram o Deus de Jonas. Só Jonas não adorou. Eles reconheceram que esse é o Deus que tem domínio sobre o mar, sobre o vento, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre tudo que existe, sobre tudo que há, sobre todos os seres inanimados, vegetais, minerais. Ele é o ser que governa, que rege tudo que há no cosmos, no universo, nos espaços siderais, nas intergaláxias que existem, em todas as dimensões que há. Não há um lugar sequer que Ele não seja Senhor e não possa dizer, é meu, é meu, é meu. No céu Ele é Senhor, na terra Ele é Senhor, até no inferno Ele é Senhor. E os demônios reconhecerão e confessarão, Tu és o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Para onde iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Sem Ti não há vida. A Tua palavra me vivifica. Aleluia. Eu creio que Pedro, ao falar isso, ele está cansado das palavras religiosas dos judeus, das palavras políticas dos romanos, das palavras filosóficas dos gregos. Ele está saturado, exaurido. E eu sei o que é isso, porque com 18 anos eu reconheci, estava esgotado, que não suportava mais esse mundo, que não suportava mais essa vida, que não suportava mais a minha própria existência, e buscava um sentido que fosse além das minhas próprias razões. E foi aí onde eu me deparei com o Evangelho, que nos traz uma palavra que é viva, que vivifica. E aí sim, eu me encontrei, e desde então, eu tenho dito e confirmado a minha confissão: não tenho para onde ir, porque somente em Ti eu encontrei as palavras de vida eterna. De vida eterna. E não há filosofia, não há política, não há religião que possa se comparar às palavras que são vivas. Essa palavra que vem nos nocauteando, que vem nos desmontando, nos desfazendo,
para nos refazer novamente, conforme um ser, a imagem e semelhança de Deus. Quão poderosa é essa palavra! Como ela nos muda, como ela nos molda, como ela nos transforma. E eu olho para vocês, cada vida uma história, cada história um testemunho de pessoas que foram alcançadas por esta palavra. Assim como Cristo disse, as minhas palavras são espírito e vida. Ou melhor, é espírito e vida. É uma palavra que gera vida e é espiritual. Louvado seja Deus por sua palavra. Louvado seja Deus por sua palavra. Você está com a palavra, você pode levantar a sua palavra. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Louvado seja Deus por esta palavra. É nessa palavra que nós encontramos vida. É nessa palavra que nós encontramos força. É nessa palavra que nós encontramos fé. É nessa palavra que nós encontramos esperança. É sobre esta palavra que nós vivemos. É sobre a palavra que dura por toda a eternidade. Porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para todos sempre. Para todos sempre. Diga comigo: eu estou firmado em tua palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso porque a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Amo a tua palavra, Senhor. Ela é indestrutível, incorruptível. É a tua palavra, Senhor. A tua palavra. E se você hoje recebeu essa palavra, se essa palavra veio ao teu coração hoje, o Senhor só tem mais algo a te dizer. Dispõe-te. Como eu disse, dispõe-te é desperta-te, prontidão. Se chegar para o soldado, dispõe-te. Ele vai logo ficar em posição. Vai logo prestar sentido e continência. Eis-me aqui, Senhor. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu querer, eis-me aqui. Olha para o teu irmão e diz a ele: dispõe-te, põe-te de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós te damos graça. Te bendizemos na certeza que o Senhor fala, na certeza que o Senhor se revela, na certeza que o Senhor se encontra em nosso meio. E a nossa oração é: fala, Senhor, que os teus servos te ouvem. Nós queremos estar de prontidão ao teu chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa aonde seja, não importa como seja, se o Senhor for conosco, iremos a qualquer lugar. Nos montes, nos vales, nos jardins, nos desertos, a qualquer lugar, Senhor. Por amor a Ti, iremos a Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, para que o Teu nome seja glorificado em nós e por nós, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.